E vem conferir a crítica do filme Emília Pérez. E eu finalmente consegui assistir um dos filmes mais controversos dessa parte de premiação de 2004, 2025, o filme Emília Pérez. Mas antes de entrar no filme, só queria fazer um pequeno destaque. Quando eu vou assistir um filme, não importa qual filme seja, eu tento evitar ao máximo ver críticas e opiniões sobre o filme antes de ver ele, porque quando você faz isso, você acaba meio que influenciando a sua crítica, influenciando a sua forma de ver um filme. Então eu evito. Só que infelizmente Emília Pérez isso foi muito difícil. Afinal, Emília Pérez é um dos filmes mais indicados da história ao Oscar, é um dos filmes que está sendo mais comentado em relação à premiação e também fora dele, pelos comentários da Carla Sofia Gaston, que é a protagonista do filme, como também dos produtores, pessoas que envolveram com o elenco, que criticaram de formas diferentes o México e também várias comunidades. Então a partir daí, eu tentei evitar o máximo, mas foi muito difícil. Mas mesmo assim, eu tentei chegar à forma mais neutra possível no cinema, e pra mim o filme é ruim, eu vou explicar o porquê agora. O filme é um musical, então dá pra dividir esse filme em duas partes, vamos dizer assim. A parte musical, que é a parte realmente que o filme foca muito nas músicas, e a parte da história, se a história funciona. E também, obviamente, tem as atuações, eu vou chegar mais a fundo nisso. Mas por que eu dividi assim? Porque quando você pensa num musical, qual que é a parte básica desse filme? As músicas têm que funcionar. Se as músicas não funcionam, o filme não vai funcionar. E esse filme, as músicas são simplesmente terríveis. Porque assim, quando você pensa no musical, ele não tem que simplesmente ser aquele musical que você sai do cinema cantando. Essa não é a função do musical. A função do musical é fazer com que músicas acabem trazendo mais dramatização para a parte das cenas. Acabe até aumentando aquela emoção. É como se estivesse no teatro, que a pessoa pode gritar o seu sentimento. Algo que no cinema é muito difícil de acontecer. A música é como se fosse uma desculpa para a pessoa gritar seu sentimento. De felicidade, de amor, de dor. E aqui, eles não conseguem fazer isso. Quando você pensa nas músicas, elas não são marcantes nem de um lado nem de outro. Não são nem aquelas músicas que você vai sair do cinema cantando, empolgado, querendo ouvir mais vezes. E ao mesmo tempo, dentro do filme, não são músicas que elas são funcionais. São músicas que quando você assiste, elas acabam tentando tirar uma sátira e um humor que acaba não funcionando de maneira nenhuma. A forma como eles cantam, a forma como eles agem, acaba prejudicando também muito a música. Porque a música em si já não é envolvente. Ela não é aquela música que você vai ficar pensando, ou refletindo, ou pensando como é difícil aquela vida daquelas pessoas. E ao mesmo tempo, é aquela música que você não vai gostar por causa da coreografia, você não vai gostar também por causa das pessoas que estão envolvidas. Porque apesar de ter ótimas atrizes aqui, você pode perceber que elas não são cantoras. Então a partir daí, você vê que o filme não consegue, em momento nenhum, fazer com que a música se destaque. Nem pelas cantoras, pela principal da música, nem pelas coreografias, que são muito, a maioria desses cenários fechados, tirando a cena de uma festa, que também usam recursos de muita luz fechada e também muita luz em cima do personagem para poder destacar ele. Acaba tirando o impacto de uma boa coreografia, acaba tirando o impacto também da boa cantora, porque as atrizes não são cantoras, e a partir daí você ainda junta o fator de que as músicas não são envolventes, não conseguem te colocar dentro do sentimento. Então tem hora que os personagens gritam pra tela falando que eles estão sofrendo, que eles vão mudar a sua vida, e você não sente aquilo de maneira nenhuma. Tem filme que uma música não funciona, o filme pode funcionar, mas não um musical. O musical, a música precisa funcionar de toda forma. Se a música não funciona, o filme não vai funcionar. É como se a música no musical fosse a base do filme. É a base para a história funcionar, para os personagens serem desenvolvidos, para as mensagens serem trabalhadas, para os sentimentos serem colocados em telas. Se a base não funciona, o castelo de carta cai. E aqui meio isso acontece. O musical não funciona de maneira nenhuma. E existem filmes que os atores não são super cantores e fazem musicais. O La La Land acho que é um bom exemplo disso. Apesar de ter os atores saberem cantar, eles não são super cantores. Só que o que o diretor fez em La La Land? Você pode ver que ele usa o cenário a seu favor. Então o cenário é tão rico e tão lindo de La La Land, e quando você acaba vendo o filme, você pouco repara se a Emma ou o Ryan Gosling estão encantando muito, porque eles usam recurso à sua volta. Aqui a Emília Pérez não usa isso, e isso acaba incomodando. Então esse é o primeiro fator, o musical não funciona. Não passa sentimento, não passa emoção, não é aquele musical que você gosta. Tem muita gente que tem preconceito com musical, inclusive, tanto que tem todo
área de Hollywood hoje em dia que eles servem para esconder que filme é musical, para atrair mais gente pro cinema, mostrar como as pessoas têm preconceito com musical. Mas esse não é um filme que eu recomendaria para ninguém, para alguém convencer alguém que musical é bom, porque realmente as músicas não funcionam. Mas pelo menos as atuações poderiam funcionar. E as atuações funcionando poderia fazer com que algumas músicas melhorassem, poderiam fazer com que o filme melhorasse em si. Tem destaque para 3 atrizes aqui, 2 que eu acho que estão muito bem e uma que eu acho que não tá bem. As que estão bem seriam a Zoe Saldanha e também a Carla Sofia Gascon. Claro, se fossem atores mexicanos, se fossem atores que realmente são do país, você ia ver muito mais destaque no sotaque, você ia ver muito mais destaque na atuação, muito mais sentimento naquela parte. Mas as duas estão muito bem. A Zoe Saldanha consegue trazer a ideia de uma advogada forte, que vai realmente ir pra frente da batalha, dar uma visão de fora do mundo pra gente, que é o público. Ela é praticamente a visão do público, como se você entrasse num cartel sem ser convidado. Então a partir daí vai se sentir lá dentro. E a Carla Sofia Gascon, eu acho que ela tá muito bem também. Apesar da polêmica fora do filme, no filme ela tá bem. Ela tem um problema grave em relação à voz. Quando você pensa na parte de cantoria, até por causa da sua transição de gênero na vida real, né? Porque não é só na parte do filme que ela faz um papel, ela realmente é uma mulher trans, você acaba percebendo que ela tem algumas partes agudas que ela acaba sofrendo. Tanto que tem uma declaração recente de alguém falando que tiveram que modificar a voz dela para ser mais grave, porque ela não consegue mais chegar naquele grave que ela chegava antigamente, pela voz dela hoje ser diferente, ser mais afeminada. Então a partir daí, quando você acaba vendo isso, ela acaba afetando. De novo, é muito legal ver uma mulher trans como protagonista, mas seria mais legal se tivesse uma mulher, que podia ser trans também, que tivesse um poder vocal maior. É o filme musical, você precisa que os caras saibam cantar. A Zoe Saldanha é a mesma coisa, porque a Zoe Saldanha é uma excelente atriz, inclusive é uma atriz que eu sempre falo que ela deveria ser mais reconhecida por Hollywood, porque quando você pega das 10 bilheterias de maior tempo, ela tá na maioria dos filmes, mas ela não é boa no espanhol, então ela sofre com isso no filme. Ela é uma boa atriz que em vários momentos, na parte de uma emoção um pouco maior, ela sofre. E a outra pessoa que sofre, apesar de ter origens latinas, é a Selena Gomez, que é a terceira atriz que eu ia destacar. A Selena Gomez é bizarro o que fizeram nela nesse filme. O que o diretor faz? Você pode reparar, quando ela canta, quando ela dança, a maioria das cenas é ela colocando uma almofada na frente do rosto, ela virando a cara, ela dançando no escuro, pra esconder que ela não conseguia passar o sotaque 100%. Ela acaba soltando um sotaque muito forte. Isso acaba prejudicando muito a atriz. E essas são as 3 principais. O resto do elenco, você vê que falta alguns personagens mais interessantes ali, vamos dizer assim. Mas quando você pensa nisso, você vê o problema que é você não colocar alguém da língua latina, da linguagem original do país. Claro, não é obrigatório, é a mesma coisa. O diretor ele não é mexicano, ele não precisa ser mexicano para contar a história de um país. Ele pode simplesmente estudar. É que o diretor, nesse caso, falou que ele não estudou. Mas quando você pensa no diretor, ele não precisa ser. Ele pode ser um francês, como ele é, e contar a história do México. Como pode ser um americano e contar a história do Brasil. Pode acontecer. Se ele estudar, se ele souber, ele vai fazer um bom filme. O que importa é ser um bom diretor. E nesse ponto do musical, você vê que falta um pouco. Você vê que na parte da música, o estudo a mais, a ideia a mais faria com que seja melhor. E uma dica, inclusive, não caia na enganação, que eu vi muita gente caindo, de falar mal do filme por causa de cenas específicas. Aquelas cenas são alguns momentos, existem cenas piores, mas não é por causa disso, você tem que assistir o filme pra falar sobre ele. E agora a gente vai pra parte da história, porque essa é a parte que eu considero boa do filme. A parte que a história é interessante. A mensagem do filme não é ruim. A ideia de como o filme vai trabalhando a história, ela funciona. Tem problemas narrativos que incomodam, tem alguns momentos de furos que você é revoltante, que vai você virar o olho quando você está assistindo o filme, mas a história não é ruim. A ideia de alguém que é o maior chefão do cartel, que ele precisa realmente, ele quer mudar de gênero, ele quer mudar de vida, ele quer virar uma mulher. E a partir daí, isso acaba contendo a sua jornada. A ideia da história não é ruim, o conceito apresentado não é ruim, a forma como a história é trabalhada é ruim. Mas quando você acaba trabalhando isso, você vê que poderia trabalhar um grande momento do México discutindo assuntos muito pesados para aquela época. Primeiro, a transição de gênero, num período onde não era aceito tão facilmente pelas pessoas. Outro fator, o conceito de crianças sendo raptadas e mortas. A parte também da briga por eles. Tudo isso é interessante. Esse conceito é interessante, você tem um grande potencial na mão de discutir. Claro, quando é um musical, ele precisa que o musical funcionasse junto. Mas a história em si não é ruim em si. A ideia da história não é ruim. Como ela vai sendo desenvolvida, ela é. Mas tem outro fator que eu também não gosto, que seria envolvendo o final do filme. Eu acho que o final do filme ele cai numa ideia de um novelão que não funciona. Parece que realmente é aquele final de filme que parece aquela novela, que a pessoa termina falando, vai continuar no próximo capítulo, ou você imagina o final de novela, a forma como eles construíram. Eu não gosto do final.
eu acho que as discussões que eu falei que são interessantes não são tão bem trabalhadas, desde a parte da transição de gênero, como poderia ser melhor trabalhado, até mais respeitoso em alguns passos, acho que o filme em alguns pontos se perde um pouco nisso, a parte também de como trabalham algumas famílias também não me agrada, de relação de como poderia ir mais a fundo em pessoas que perderam os filhos ao longo dessa guerra que está tendo. Inclusive, eu acho que o filme poderia ser até mais profundo na própria personagem da Emília Pérez. A Emília Pérez, ela poderia ser muito mais profundo de ela tem filhos e vê pessoas perdendo filho. E aquele cartel, as coisas que acontecem no cartel de matar crianças, ela se sente culpada por aquilo porque ela já fez parte daquilo. O filme precisava ir mais a fundo nisso, mas não consegue. Porque as músicas não funcionam e porque os personagens não funcionam como um todo. Mas a história, de novo, não é ruim. A história, se você parar pra pensar, a mensagem, como tenta passar, não é ruim. Tem alguns pontos muito interessantes. E as atuações em si não são péssimas, como eu falei. As Zoe Saldanha e Carla Sofia Gascon são muito bem. E tem atores secundários que estão bem no filme também. Mas, de modo geral, a história precisava andar atrelada com o musical, para o filme funcionar como um todo. E a história, como eu falei, em alguns pontos incomoda. Vou dar um pequeno exemplo de como incomoda. É um pequeno spoiler, mas nada demais. É um de vários exemplos, tá? Mas uma cena onde a Selena Gomez, a personagem Selena Gomez, tá de frente com a Carla Sofia Gascon, que é a Emília Pérez. E ela fica lá, e ela fala como você sabe isso, como você sabe do meu marido. Realmente parece aquela novela mexicana que você vê visivelmente que quem é aquela pessoa ela não reconhece. Aí você vai falar, mas ela teve a transição, não tem como ela reconhecer. Tudo bem. Só que no começo do filme, o personagem da Zoe Saldanha reconheceu ela. Numa cena do bar, ela com um pouco de falou, é você, Emília Pérez. E aí, a mulher que viveu com ela não reconheceu. Essa é aquela desculpa de roteiro que toda hora acontece. Sem contar que os filhos também têm isso em alguns pontos. Eram muito próximos do pai. O pai virou... o pai continuou sendo... virou a mãe, vamos dizer assim. E quando você pensa nisso, os filhos também não reconhecem. E tem vários momentos que tem que dar uma suspensão de descrenças que incomodam. O filme não é a pior coisa do mundo, como muita gente quer falar. Mas com certeza é um filme ruim. É um filme que musical precisava ser melhor, precisava ter atores que tivessem mais entendimento daquilo, um roteirista que entendesse mais o drama doméstico, que trabalhasse melhor essa história, porque a história é boa, tem potencial. Espero que ela seja recontada, só que em não formato de musical e também com alguém que entenda mais a história e o sofrimento que o México passou num período como esse, porque esse filme não funcionou. Concluindo, eu poderia responder facilmente Emília Pérez com é um musical que não funciona. É um musical que tem músicas que são ruins, não são cativantes e nem são emocionantes como poderia ser. Um filme que poderia ser melhor na parte da história, como ele é trabalhado e desenvolvida, mesmo que a história não seja ruim. Mesmo que tenha bons momentos de direção em alguns pontos específicos. Mesmo que tenha alguns pontos de discussão que você vê que tem uma luz ali. Mesmo assim, o final acaba destruindo tudo. É um filme que ele é fraco. Não entendo como ele conseguiu concorrer a tantas indicações ao Oscar. Na verdade, eu entendo. As pessoas mais foram através do conceito que o filme apresenta do que pelo filme em si. Porque o filme em si não merece nada disso. E por isso que eu fecho o filme Emília Pérez com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Emília Pérez? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.